Já sentiu aquela frustração ao tentar abrir um frasco de compota que parece estar colado? Ou talvez tenha notado que carregar os sacos das compras do Pingo Doce ou do Continente até casa já não é o que era. Sente-se a ofegar depois de subir um lanço de escadas que antes subia sem pensar duas vezes? Esta perda de força, esta fraqueza que se vai instalando sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. Muitos médicos dizem-nos que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento, algo com que temos de aprender a viver. Mas e se eu lhe dissesse que isso não é totalmente verdade? E se houvesse uma forma de não só travar, mas até de reverter esta perda de músculo, usando algo tão simples como um ingrediente que pode adicionar à sua água quente todas as manhãs? É uma ideia que parece demasiado simples para ser verdade, eu sei. Mas a verdade é que o nosso corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar, se lhe dermos as ferramentas certas. Neste vídeo, não vamos falar de poções mágicas nem de exercícios extenuantes. Vamos descobrir juntos alguns hábitos simples e alimentos poderosos, começando por esse segredo matinal, que podem ajudar a reconstruir a sua força, a devolver-lhe a energia e a independência que tanto valoriza. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde e bem-estar. Algo que vai mudar a forma como encara os seus dias. Vamos então desvendar este segredo. O que é esta coisa simples que pode adicionar à sua água quente ou ao seu galão matinal para começar a combater a perda de músculo? Estou a falar de peptídeos de colagênio ou de uma proteína de soro de leite de alta qualidade, também conhecida como whey protein. Agora, antes que pense que isso é coisa de atletas e jovens que passam a vida no ginásio, peço-lhe que me dê 1 minuto. Esqueça essas imagens de embalagens enormes com homens musculados. Pense nisto de uma forma muito mais simples. Os nossos músculos são como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns tijolos começam a soltar-se e a cair. Se não fizermos nada, a parede fica cada vez mais fraca até que um dia pode ruir. A proteína, especialmente estes tipos que se dissolvem facilmente, são os tijolos novos que precisamos para reparar e fortalecer essa parede. O colagênio, em particular, não só ajuda os músculos, mas também as articulações, a pele, o cabelo. É como dar um tratamento de renovação completo ao corpo. Todas as manhãs, ao acordar, o nosso corpo esteve horas em jejum. Os músculos estão, por assim dizer, famintos. Se a primeira coisa que lhes damos é um pão com manteiga ou umas bolachas, é como tentar reparar a tal parede com areia. Não funciona. Mas se adicionar 1 ou 2 colheres deste pó a uma chávena de água quente, chá, ou até mesmo misturado no seu leite para o galão, está a dar ao seu corpo uma dose concentrada de tijolos de alta qualidade exatamente quando ele mais precisa. Ele vai absorver isto rapidamente e dizer: "Ah, excelente! Tenho material para começar a reconstruir." É um gesto que demora menos de 1 minuto e que pode mudar o rumo do seu dia e, a longo prazo, da sua saúde. Procure por opções sem sabor, para não alterar o gosto da sua bebida preferida. Agora, ter os tijolos é o primeiro passo, mas não é tudo. Precisamos de um bom plano de construção. E isso leva-nos ao nosso primeiro grande hábito. Nunca, mas nunca, saltar o pequeno almoço e garantir que ele é rico em proteína. Em Portugal, temos o hábito de tomar um pequeno almoço mais à base de hidratos de carbono. O pãozinho fresco, a torrada, os croissants. É delicioso, sem dúvida, mas para quem quer combater a sarcopenia, é uma oportunidade perdida. Pense no seu corpo como um carro. Se de manhã só lhe dá açúcar e farinha, é como pôr combustível de má qualidade. O carro anda, mas engasga se não tem força nas subidas. A proteína é o combustível premium. Em vez de comer apenas a torrada com doce, por que não adicionar 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e barata. Ou talvez um iogurte grego natural, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe umas nozes ou amêndoas e umas frutas
e tem uma refeição completa que vai manter os seus músculos alimentados e dar-lhe energia estável durante toda a manhã, sem aquela quebra de açúcar a meio da manhã que nos faz procurar bolachas. Lembro-me de um senhor, o senhor Joaquim, que me contou que a sua manhã era sempre um galão e 2 torradas. Queixava-se que por volta das 11 da manhã já não tinha forças para nada e só pensava no almoço. Sugeri-lhe que mantivesse o galão, mas que trocasse as torradas por uma omelete simples com um pouco de queijo. Ao fim de 2 semanas, ele disse-me que a diferença era da noite para o dia. Sentia-se com mais vigor para ir ao seu jardim tratar das couves e já não sentia aquela fomeca a toda a hora. São estas pequenas trocas que fazem uma diferença gigante. E não se preocupe, não tem de abandonar o seu pãozinho. Pode comer uma fatia mais pequena ao lado dos seus ovos. O segredo não é a restrição, é a adição inteligente. Adicionar proteína de qualidade ao início do dia é como dizer ao seu corpo: hoje vamos construir, não vamos demolir. Este sinal matinal é fundamental e prepara o terreno para tudo o que faremos a seguir para reconquistar a nossa força. Agora que já estabelecemos a importância de começar o dia com o pé direito, com a dose certa de tijolos para os nossos músculos, vamos pensar no resto do dia. Não adianta construir uma base sólida de manhã se depois deixamos a obra ao abandono. E aqui entra o nosso próximo hábito: distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Muitas pessoas, especialmente em Portugal, concentram a sua maior dose de proteína ao almoço ou ao jantar. Comemos um bom bife, uma posta de bacalhau e sentimos que cumprimos a nossa parte. No entanto, o nosso corpo não é muito bom a armazenar proteína para usar mais tarde. É como tentar regar uma planta de uma só vez com um balde de água. A maior parte da água escorre por fora e não chega às raízes. O corpo funciona de forma semelhante. Ele só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez, cerca de 25 a 30 gramas por refeição, o que equivale a um bife do tamanho da palma da sua mão. O que passa disto, ou é usado para energia ou, na pior das hipóteses, é convertido e armazenado como gordura. A solução é simples. Em vez de um grande banquete de proteína, faça refeições mais pequenas e equilibradas ao longo do dia. Se comeu os seus ovos de manhã, pense num almoço com uma bela posta de pescada cozida com grão de bico. O grão de bico, tal como outras leguminosas, é uma excelente fonte de proteína vegetal. À tarde, em vez de ir ao café comer um pastel de nata, por que não levar consigo um punhado de tremoços? Os tremoços são um tesouro nutricional, ricos em proteína e fibra, e são um petisco tradicionalmente nosso. Ao jantar, talvez umas febras de porco grelhadas com uma salada colorida. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de tijolos aos seus músculos, permitindo que eles se reparem e cresçam de forma contínua. É a consistência que cria a força, não os atos isolados. E isto leva-nos a um ponto crucial. Não basta dar os materiais de construção ao corpo. Temos de lhe dar uma razão para construir. Temos de lhe dar um sinal de que estes músculos são necessários. E esse sinal é o movimento, mais especificamente o treino de resistência. A palavra treino pode assustar, mas esqueça a imagem do ginásio. Treino de resistência pode ser feito em casa, com o seu próprio corpo. O ato de se levantar e sentar de uma cadeira, por exemplo. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, de forma controlada, sem se atirar para a cadeira. Sente os músculos das pernas a trabalhar? Isso é treino de resistência. Quando estiver a ver o seu programa de televisão preferido, durante os anúncios, levante-se e faça-o. Outro exercício fantástico é encostar-se a uma parede, como se estivesse sentado numa cadeira invisível, e aguentar essa posição por 20 ou 30 segundos. Vai sentir os músculos da coxa a queimar. Isso é o sinal que eles precisam. Para os braços, pode usar latas de feijão ou garrafas de água como se fossem pequenos pesos. Faça elevações para a frente, para os lados. O importante é sentir uma ligeira dificuldade, um desafio. É esse desafio que diz aos músculos: preciso de ser mais forte para fazer isto da próxima vez. É esta combinação de proteína constante e estímulo regular que cria a magia da reconstrução muscular.
É como ter os tijolos e os pedreiros a trabalhar em sintonia. Um sem o outro não constrói a parede. E não precisa de o fazer todos os dias. Comece com 2 ou 3 vezes por semana, em dias alternados, para dar tempo aos músculos para recuperarem. A recuperação é tão importante como o exercício. E durante essa recuperação, adivinhe o que eles usam para se reconstruírem mais fortes? Exatamente a proteína que lhes tem andado a dar ao longo do dia. É um ciclo virtuoso. Já vimos que precisamos dos tijolos, a proteína, bem distribuídos ao longo do dia, e do sinal para a construção, o movimento de resistência. Mas falta um elemento essencial em qualquer boa obra: a água. A hidratação é fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. A força diminui, a resistência é menor e o risco de cãibras aumenta. É como um pedreiro tentar trabalhar com cimento seco. Simplesmente não funciona. Muitas vezes, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar desidratados e não sentir sede. Por isso, não espere pela sede para beber água. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. O seu objetivo deve ser beber água suficiente para que a sua urina seja de uma cor amarelo claro. Se estiver amarelo escura, é um sinal claro de que precisa de beber mais. A água não só ajuda diretamente na função muscular, como também é vital para transportar todos os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína, até as células musculares. Além disso, ajuda a eliminar as toxinas que são produzidas durante o exercício. Pense na água como o óleo que lubrifica toda a maquinaria do seu corpo. Um pequeno gesto, como começar o dia com um grande copo de água, mesmo antes do seu café ou chá com colagênio, já faz uma grande diferença. E por falar em nutrientes importantes, há um que merece destaque especial e que nos leva à nossa última dica, aquela que eu disse que o poderia surpreender. Estou a falar da vitamina D. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, mas mesmo assim, uma grande parte da população com mais de 60 anos tem deficiência de vitamina D. Isto acontece porque a nossa pele se torna menos eficiente a produzir esta vitamina com a idade e porque passamos mais tempo dentro de casa. A vitamina D é crucial não só para a saúde dos ossos, mas também para a função muscular. Estudos mostram uma ligação direta entre níveis baixos de vitamina D e a sarcopenia. A vitamina D ajuda os músculos a contraírem-se de forma mais eficiente e a regenerarem-se. Então, como podemos garantir que temos níveis adequados? Apanhar sol é a melhor forma. Cerca de 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, algumas vezes por semana, pode ser suficiente. Mas para muitos, especialmente no inverno ou para quem tem a pele mais escura, pode não chegar. É aqui que a alimentação volta a ter um papel. Alimentos como a sardinha, o salmão, a cavala e a gema de ovo são boas fontes, mas, na maioria dos casos, para corrigir uma deficiência, a suplementação pode ser necessária. Fale com o seu médico. Peça para fazer uma análise aos seus níveis de vitamina D. É uma análise simples e pode revelar uma peça fundamental que faltava para a sua força e bem-estar. Vê como tudo se interliga? Não é apenas uma coisa. É o copo de água com proteína de manhã, a distribuição das refeições, os pequenos exercícios em frente à televisão, a atenção à hidratação e garantir que os seus níveis de vitamina D estão em ordem. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece pelo mais simples. Comece por adicionar a proteína à sua bebida matinal. Sinta a diferença. Depois, adicione os ovos ao pequeno almoço, uma pequena mudança de cada vez. Lembre-se, reconstruir a sua força não é uma corrida de velocidade. É uma maratona que se ganha passo a passo, dia após dia. Cada pequeno gesto positivo é um tijolo que coloca de volta na sua parede. E antes que dê por isso, essa parede estará mais forte do que esteve em anos. A sua independência, a sua energia, a sua capacidade de desfrutar da vida ao máximo, tudo isso depende da força dos seus músculos. Cuide deles. Eles são o motor da sua vida. Agora, adoraria saber a sua opinião.
Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de recuperação. Se achou esta nossa conversa útil e esclarecedora, por favor, deixe um gosto no vídeo. Esse simples clique ajuda a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a precisar de a ouvir. E claro, se quiser continuar a receber dicas e conselhos para viver uma vida plena, forte e feliz, depois dos 60, subscreva o nosso canal. Lembre-se, a idade é apenas um número. A força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Um grande abraço e cuide-se bem.